Ezequiel, capítulo 14, do 1 ao 3. Eu vou ler na NVI. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Amém? Pode fechar sua Bíblia. Queria que você baixasse a cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, Senhor, nós precisamos de Ti. Fala conosco nessa noite, fala aos nossos corações, que nós sejamos edificados pela Tua palavra viva nessa noite, Senhor, e saiamos daqui, Senhor, Deus, diferente da forma como entramos, Senhor, Deus, mexidos pela Tua palavra, que tem poder, Senhor, que tem poder para mudar, Senhor, nossa vida, nossa história, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos como igreja, amém? Essa palavra, ela está em Ezequiel 14, do 1 ao 3, e ela fala sobre a condenação dos idólatras. Deus, ele falava ao povo de Israel num momento muito complicado, num momento de exílio, um momento em que o povo havia sido levado cativo para a Babilônia, e na primeira vez que a Babilônia, Nabucodonosor invadiu Israel, ele levou um pouco do povo, e um pouco desse povo que ele levou, Daniel estava lá, e aí um pouco ficou exilado e se mudou para a Babilônia, e um dos que estava lá foi Ezequiel, o profeta. A palavra de Deus diz que ele habitava perto de um rio, aleluia, e ali os sacerdotes, autoridades daquela época, do povo de Israel, eles iam até Ezequiel, tomar conselho, falar com ele, e um dia, aqui Ezequiel, ele nos mostra, ele fala que algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim, é Ezequiel falando, e aí então o Senhor me falou, Deus falou para Ezequiel: filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si, devo deixar que me consultem? Interessante, né? Deus falando dessa maneira para Ezequiel. E se nós continuarmos lendo 4, diz: ora, disse-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, depois for consultar um profeta, eu, o Senhor mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Pois digo isso à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: arrependam-se e desviem dos seus ídolos, e renunciem todas as práticas detestáveis. Eu gosto muito de, quando eu leio o Velho Testamento, a gente tentar entender isso no Novo, amém? Mas Deus aqui, Ele está falando algo interessante para o seu povo, para o povo dele. Quem é povo dele aqui? Hoje nós somos o povo dele, né? Nós somos o povo do Senhor, aleluia. E a gente pode ver que Deus deseja algo para o seu povo. Ele deseja que o seu povo esteja próximo dele, que ande com ele, que seja o centro da sua adoração, que esteja no centro do seu coração, aleluia. Ser o centro é ser o propósito da sua adoração. Quando trazemos isso para o nosso tempo, nós colocamos Jesus como Deus que restaurou o seu povo. Você crê que Deus restaurou? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós vamos a Jesus, vamos a Deus Pai por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz. João 14,6 nos diz isso. Hoje nós temos a oportunidade de termos os nossos corações como casa de Deus, como lugar onde Cristo habita. Notem que a idolatria aqui, ela se trata do coração. Vocês estão entendendo isso? Ela não era uma idolatria de adorar a ídolos, né? A gente sabe que Deus condena a adoração a ídolos. O mandamento de Deus, primeiro mandamento de Deus fala sobre isso, que nós devemos adorar somente a Deus, não devemos constituir ídolos, não devemos
adorar a outros deuses, nós adoramos a um só Deus, amém? E me chama a atenção essa questão do coração, porque a idolatria, ela se trata de algo dentro do coração, de algo que amamos e que acaba tomando o lugar de Deus na minha vida e na sua vida, e se tornou alvo da nossa devoção. Devoção é uma palavra interessante. Devoção é a forma intensa e estável de entrega afetiva, é a prática de algo ou alguém que nós consideramos muito valioso. Então, devoção, ele se trata disso. Em geral, envolve 3 dimensões: afeto, amor, admiração, respeito profundo. Isso é o afeto, né? E compromisso, constância, fidelidade, presença, mesmo quando é difícil. Ações concretas, gestos, rituais, tempo de energia, dedicamos àquilo do que a gente é devoto. Então, por isso que se fala que a devoção religiosa, né, a uma divindade ou um santo, mas também é uma devoção. A devoção é uma causa, uma pessoa, uma arte, um projeto de vida, né? Não é só sentir muito, é organizar a vida em redor desse valor da devoção. A devoção, ela toma conta daquilo que era mais importante. No geral, nós cristãos estamos rodeados de tudo que tenta roubar a nossa devoção, que tenta roubar o nosso coração. O coração, ele tem um centro, e no centro do nosso coração só cabe algo: Deus, Cristo Jesus, amém? Só Ele que cabe dentro do nosso coração. Vivemos um mundo cheio de atrativos, de coisas que tentam roubar nossa fé e estar no centro do nosso coração. Fato: ou Deus está no centro, ou é outra coisa que vai ocupar o centro. Quando a gente pensa no coração, a gente lembra de amor, não é? A gente não lembra de amor, né? As pessoas querem mostrar amor, faz coraçãozinho, né? É o símbolo. E Deus quer ser sempre o alvo desse amor. Deus quer sempre ser o alvo desse amor. Mateus 22, 37, Jesus, ele fala do maior e do primeiro mandamento. Ele diz, Mateus 22, 37, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você vê que o maior mandamento é amar a Deus. E assim, essa palavra, ela é para mim também. Quanto nós temos amado a Deus, quanto nós temos sido devotos a Deus, quanto tempo nós temos vivido para nos dedicar ao nosso relacionamento com Deus. Isso é uma pergunta que nós podemos nos fazer, amém? Quanto tempo você devota, quanto tempo você gasta para estar na presença de Deus? O que é a prioridade na sua vida? Nós temos buscado primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Sabe, a gente precisa aprender a viver isso. Todos nós trabalhamos, nós temos ocupações, nós temos tarefas, mas você pode estar fazendo tudo isso e continuar mesmo assim adorando a Deus. Você adora a Deus com o que você é, com o que você faz, com suas escolhas. Você adora a Deus com o que você gasta tempo. O dia tem 24 horas, né? Das 24 horas, 8 nós dormimos. Acho que todo mundo dorme 8 horas aí, alguns menos, né? Mas 8 horas mais ou menos nós estamos em casa. Trabalhamos mais ou menos 8 horas, não trabalhamos? Não é mais ou menos 8 horas que a gente trabalha? Você parou para pensar que sobrou 8 ainda? Ou eu estou fazendo a conta errada? Que interessante isso, né? Como que nós temos, qual o tempo que nós temos deixado para Deus? Eu sei que tem família, que a gente tem que cuidar. Vamos lá, vamos cuidar da família, vamos fazer as tarefas. Quanto tempo a gente ainda tem? Quanto tempo tem sobrado para Deus? Para a gente conhecer mais a Deus, para a gente ler a Bíblia, para a gente orar, para a gente visitar alguém? Não sei como que você lida com estar com Deus, com adorar a Ele. O que tem sido alvo da nossa devoção, o que tem sido alvo do nosso amor. João, ele escreve na primeira carta dele, 1 João
5:21. Ele diz assim: filhinhos, como um pastor cheio de amor, guardem-se dos ídolos. E aqui é claro que ele está falando dos ídolos do coração. E sabe, eu gosto muito das cartas de João, porque elas expressam sempre muito amor de Deus, né? Você já leu João? Você sentiu amor quando você estava lendo o Evangelho de João? Quem sentiu aí? A gente sente amor ali, né? Ele fala: eu sou o discípulo amado, ele diz. Ele fala isso dele mesmo. Bom ter esse pensamento de si próprio, né? Aleluia. E essa carta, ela me chama muita atenção. Quando eu fiz algo interessante, eu li ela algumas vezes hoje. Pode abrir comigo ali, 1 João 5:21. Vamos ler em voz alta aqui no telão. Você que abriu também aí, acompanhe vocês, vai. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. João, ele encerra a carta dele. É claro que aqui também tem um contexto histórico, né? Ele vivia, bem provável, daquele momento ali, Roma, um povo pagão, tantas coisas acontecendo. Mas o que ele falava sobre ídolos? Ele fala sobre o coração, sobre o que é a nossa prioridade, o que é o nosso coração, aonde está o nosso coração. E aí eu comecei a ler essa carta, li o 20, depois li o 19, o 18, o 17, li até o 1 de trás, depois eu li de novo para frente. E enquanto eu lia, eu fui sendo edificado. E eu queria entrar aqui com você nisso. Amém? Quando nós lemos a carta nesse capítulo em particular, ela tenta trazer a compreensão de uma jornada nessa terra. Nascer, vencer o mundo e chegar na vida eterna. Sabe, se você ler a carta de João inteirinha, você vai ver muito isso. Aleluia. Mas eu fiz algo aqui, eu coloquei a partir do 5:1, e eu queria que você lesse comigo. Amém? 1 João 5:1. Você pode ler alto comigo? Todo aquele que crê que Jesus, o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também dele foi gerado. Você pode ler mais uma vez bem alto? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Você vê amor aí? Mas eu vou pegar duas palavras. Nascido de Deus, amém? Nascido de Deus, amém? Eu não estou falando nascido da carne, eu estou falando nascido de Deus, amém? Nascido da carne todos nós somos, mas agora nós tivemos um encontro com Deus e nascemos de Deus. Quando nós nascemos de Deus, que está lá em João 3, quando Nicodemos conversa com Jesus, esse nascimento está aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus aqui? E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, não é? Então olha para o lado e diz: eu preciso também te amar, porque eu amo o Pai. Amém? Vamos de novo. Nascido de Deus e permanecer no mandamento que nos protege. Vamos ler 5, 2 e 3 agora. 5, 2 e 3. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos ler de novo, porque é uma pergunta. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Não, nós temos que ler, faltou aqui, né? Nós íamos ler do 2 ao 2 e 3. Vamos ler 2 e 3. Não me confunde, Tainá. Desta forma, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Você vê a vontade de Deus acontecendo aqui? Vê? 3. Porque nisto consiste o amor a Deus. Queria que você lesse de novo só esse comecinho. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Permanecer no mandamento do Senhor nos protege porque a gente vai amar a Deus, a gente vai amar o nosso irmão, e o nosso coração vai estar bom, vai estar no lugar certo. É como se fosse algo que fosse construído diante de Deus, diante do Senhor. 5:4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. 5 agora. Quem é aquele que vence o mundo, senão que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos pegar essas duas coisas agora. Aqui diz que a fé, que quem crê em Jesus vence o mundo, e a fé é o que nos faz vencer o mundo, não é? Tá, o mundo ele vai tentar roubar o que de nós primeiro? A fé. Porque se ele rouba a fé, ele nos desvia de todas as outras coisas que podem ser o caminho que nos fortalece em Deus. A fé em quem? Em Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. É essa fé que eu não posso perder, é essa fé que eu não posso me afastar. Quem é aquele que vence o mundo, senão que crê que Jesus é o Filho de Deus? Sabe, o mundo, o que é o mundo? O mundo aqui é tudo aquilo que faz mover o mundo. Jesus disse que no mundo jaz do maligno. Quando fala o mundo aqui, não é as coisas boas, mas sim o império das trevas, aquilo que faz cegar as pessoas do Evangelho de Jesus. Em 1 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, o Deus desse mundo, com um M minúsculo, se referindo ao diabo, se referindo a Satanás, o inimigo de Deus, diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que não lhe resplandeça, não venha a luz, não venha o conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus. Sabe, é isso que o mundo luta. O mundo luta para roubar a minha fé e a sua fé. O mundo luta para nos deixar cegos para o Evangelho de Jesus. O mundo luta para nos levar às trevas, para que nós não entendamos o Evangelho de Cristo, que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue precioso para que eu e você pudéssemos viver a vida verdadeira de Deus, para que nós pudéssemos permanecer diante das dificuldades. Não existe nós cremos em Deus e sermos amigos do mundo. O mundo, ele não pode ser nosso amigo. Amar o mundo é incompatível com o amor de Deus. Amar o mundo é incompatível com o amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. O mundo, ele tem muitas coisas aqui que agregam valor e que tentam nos afastar desse amor e roubar o lugar do nosso coração. O apóstolo João, ainda na carta de João 2, do 15 ao 17, diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo.
O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer fazer a vontade de Deus? Aleluia. Tem algumas versões que falam concupiscência, que realmente significa forte desejo, cobiça. Aleluia. E nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos àquilo que tenta nos roubar de Deus. 1 João 5, 6. Estão comigo? Vamos ler 5, 6. 1 João 5, 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aleluia. Aleluia. É interessante aqui, e isso sempre foi uma coisa que eu sempre... O que será que João estava querendo falar aqui? Né? O que João estava querendo dizer aqui? Como assim? Ele veio por água e sangue. E aí, se você ler lá no início, ele é nascido de Deus, né? Quando Jesus não se batizou, ele não desceu as águas. Então todo aquele que desce a água, ele é nascido da água, não é? João também fala isso em João 3, quando Jesus disse o que é nascido da água, não fala? Não fala? Então ele é nascido da água. Então Jesus foi nascido da água. Jesus, ele veio em carne, ele veio como homem, como eu e você ele veio. Mas ele era Deus, ele tinha uma natureza humana, amém? Jesus tinha uma natureza humana. Interessante que quando Jesus pede para o apóstolo João, o Pedro nos ensina a provar os espíritos, e ele pergunta isso, porque o espírito do anticristo, ele diz que Jesus não veio em carne, né? Ele faz ser um Jesus, né, só sobrenatural. Não, mas Jesus veio em carne. Por ele ter vindo em carne, é que houve a justificação. Ele sentiu o que eu e você sentimos. Então aqui ele está querendo dizer sobre isso. Ele vem em carne, e é tão interessante que ele diz, aleluia, ele veio por meio de água e sangue. Então ele se batizou, mas ele também morreu na cruz e derramou seu sangue. Ele completou a obra. Jesus Cristo não somente por água, mas por água e o sangue. E agora aqui na segunda parte, na parte B, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E o Espírito é a verdade. O Espírito que nós estamos lendo aqui é com o E maiúsculo. Eu sempre falo isso e repito, o E maiúsculo é o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo habita na nossa vida, amém? Então o Espírito Santo, ele dá testemunho dessa verdade. Ele constrói em nós. Desde que nós nascemos da água, nós vamos viver um propósito com Deus até chegarmos na eternidade. É um caminho que eu e você precisamos nessa terra, aleluia. Provérbios 4, 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai raiando, raiando até se tornar dia perfeito. Ou seja, é uma caminhada, é um processo que eu e você vivemos. Deus estabeleceu que eu e você viveríamos nessa terra, que nós um dia teríamos um encontro com Deus em Cristo Jesus, seríamos resgatados do poder das trevas, levados para a sua maravilhosa luz. E nessa trajetória que eu e você vivemos, nós temos luta, e se nós não nos mantermos crendo em Jesus, buscando o seu amor, nós vamos amar outras coisas, e o nosso coração, ele pertence a Deus, ele precisa ser de Deus. Nós precisamos viver arrependimento, nós precisamos do Espírito Santo, da verdade, nos conduzindo a essa transformação, a essa perseverança nessa comunhão, aonde o nosso coração só pertence a Ele, aonde nós reconhecemos que sem Ele nós não podemos, aonde nós nos vivemos e nos movemos como adoradores, que adora ao único Deus que é digno de ser adorado, de ser engrandecido, de ser louvado. Não há outro Deus que mereça a nossa adoração, não há outro Deus que mereça a glória. Ele não divide glória com ninguém, a glória é dele, a glória é para ele, e nós temos o Deus da glória em nossas vidas. Nós precisamos perseverar, lutar, batalhar, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Se nós lermos o 6, o 7, há 3 que dão testemunhos. O Espírito é o primeiro, porque é o Espírito Santo que é o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Sabe, a idolatria que a gente leu em Ezequiel 14, ela fala de um Deus que está triste com o seu povo, porque o seu povo tem trocado Ele, não está mais adorando a Ele, não está mais vivendo relacionamento com Ele, não está mais amando a Ele, e Ele diz que eles têm colocado diante dos seus olhos obras ímpias, coisas que fazem eles mesmos tropeçarem. É como se eu e você pegássemos coisas, colocássemos diante de nós, e aquelas coisas fossem tropeços para nós mesmos, e Deus do céu, o Deus criador do céu e da terra, que enviou seu Filho para morrer na cruz, Ele todos os dias, Jesus ao lado do Pai, Ele intercede por nós, Ele fala do Pai por nós, porque Ele nos ama, e Ele quer que nós sejamos totalmente dEle. Tiago 4,4 diz: adúlteros, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, porque Deus tem ciúme de nós. Você é de Deus, você pertence a Ele, você foi comprado por Jesus. Como você tem reagido? Como você tem agido? Quais são as coisas que te têm roubado de Deus? É aquilo que você acha, é o teu controle, é os teus planos, é o dinheiro. Jesus ele diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não ajunteis tesouro na terra, não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba. A gente pode construir tantas coisas nessa terra, mas elas vão ficar aqui. E é interessante como a gente às vezes, isso todo mundo aqui pode viver, isso é legítimo. A gente pode ter as coisas, o problema é elas não entrarem no nosso coração. Você pode ter dinheiro, Deus não falou que tu não pode ter dinheiro. E aí é que entra a cobiça, né? A cobiça é a idolatria. Quando a gente está cobiçando e a gente vive só pela cobiça, é idolatria. É um desejo desenfreado que tomou o lugar de Deus na minha e na sua vida. É como se fosse realmente esse tropeço diante de nós. E Deus ele fala ali, Ele fala para o seu profeta, para Ezequiel: como eu devo reagir? Será que eu devo receber esse povo? Aleluia. Trazendo para Jesus de novo. Jesus ele fez algo. Jesus ele está fazendo algo pelo seu Espírito. A Bíblia diz aqui que o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes. Interessante que somente o apóstolo João estava na cruz, diante da cruz ali. Ele estava diante da cruz. Os outros apóstolos tudo correram. Ele era o mais novinho, do lado da mãe de Jesus. Ele estava ali vendo o sofrimento de Jesus na cruz. E bem provável que ele viu quando o corpo de Jesus estava na cruz pregado. E aí estava chegando um momento que o corpo dele não poderia mais ficar, porque a morte de cruz era algo que não era feito para matar rápido, era feito para sofrimento. Tanto que foi quebrado a perna dos dois que estavam ao redor, ao lado dele, para ter certeza que eles já estivessem mortos. E aí chegaram diante de Jesus e furaram a sua lateral, a sua costela, e dali saiu água e sangue. E no Evangelho de João ele fala sobre isso. Isso sempre me trouxe, por que ele fala sobre isso? Porque Jesus ele é o exemplo que eu e você hoje vivemos. Quem tem Cristo em sua vida? Sabe, porque Cristo é a esperança de Deus na minha vida e na sua vida. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Não há outra esperança. O mundo não tem esperança, gente. No mundo não há esperança. As coisas tendem a piorar cada vez mais.
Não tem esperança no mundo, gente. Por isso que Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê que Jesus, ele é o que vence. E aqui nesse texto ele diz vence, que nós também podemos vencer. Em 1 João 5, quando nós lemos aqui, nós vemos que nós que fomos nascidos de Deus, nós que amamos a Deus e amamos aos nossos irmãos, cumprimos esse mandamento, e Deus, Ele faz algo nas nossas vidas, Ele nos preserva nesse amor, Ele nos guarda nesse amor, e nesse amor eu e você, pelo Espírito Santo, somos conscientizados todos os dias a vivermos aquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós vivemos um testemunho, nós temos um testemunho dentro de nós. Em Cristo Jesus, em Jesus, você tem isso em ti, você tem isso na sua vida. Talvez você não entenda essa grandiosidade, mas toma essa palavra e diz: eu tenho. Pode dizer agora nessa noite: eu tenho um testemunho de Cristo Jesus na minha vida, porque é isso que a palavra de Deus diz. Nós deveríamos dizer todos os dias: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Aleluia. O 9 diz: e nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Está aqui, ó. Quem crê no Filho de Deus? Mais uma vez, pode dizer: eu tenho o testemunho de Cristo na minha vida. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. No 11, e este é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna. Diga: eu tenho o testemunho. Repita comigo: e este é o que Deus me deu, a vida eterna. Você entendeu que o testemunho é a vida eterna? E essa vida está no seu Filho. Este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Por isso que nesse relacionamento com Deus em Cristo Jesus, eu e você precisamos todos os dias sondar o nosso coração. Sondar. Estou com medo de perder algo? Eu estou me movendo pela segurança do que eu tenho no banco? Estou me movendo pela segurança dos meus bens? Que a gente pode idolatrar coisas legítimas. A gente pode idolatrar a nossa esposa, o nosso esposo. A gente pode idolatrar a nossa família. A gente pode idolatrar, porque a gente vai... O que é idolatrar? É amar mais do que a Deus. Eu acho interessante porque Deus, Ele faz umas coisas primeiro no céu, né? Deus deu um filho para Abraão, e depois Deus chega para Abraão e fala assim: quero que tu sacrifique meu filho. Sacrifique o teu filho Isaac. Eu fico pensando em Abraão. Esse Deus, o que ele quer? Primeiro ele falou que ia me dar, me deu. Agora ele quer de novo? Como assim? Eu não estou entendendo. A gente não vê nada disso escrito na Bíblia. Vê? Não, a gente não vê, não está escrito. Ele só obedeceu. Ele só obedeceu. Ele só foi. Eu sempre fiquei pensando na situação. O Isaac é ótimo, né? O pai, cadê o cordeiro para fazer o sacrifício? Estava ali a lenha nas costas. Eu acho que Isaac mesmo que levou a lenha, né? Porque Abraão já era velhinho. Isaac mais novinho levou a lenha. E no caminho ele levando a lenha. Não, Deus proverá, filho, Deus proverá. Falei: ai.
Será que Abraão estava mentindo? Ele já tinha mentido, né? A gente já sabe na história, né? Ele não mentiu. Como que será que ele estava naquele momento? O que me chama a atenção é a obediência de Abraão. Porque normalmente um cordeiro ele não sobe um morro. Ele não sobe um morro. Mas estava Deus, tu vê como Deus trabalha, né? A provisão de Deus. Você precisa se preocupar quando Deus provê? Não. Se Deus é a fonte, tu não precisa se preocupar. Só que a gente não vive isso. A gente, desde pequeno, a gente acostuma a fazer planos, a viver pela segurança daquilo que a gente vê, daquilo que a gente consegue entender. E crer e viver pela fé não é viver pelo que você vê. Não é viver pelo que você vê. Porque se eu vejo os planos prontos, e eu necessito de que os planos e os projetos estejam prontos, para eu visualizar e assim eu ter segurança, eu estou sendo idólatra, eu estou crendo na força do meu braço. Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço, né? No seu intelecto, né? Parafraseando. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, que põe sua confiança no Deus que criou os céus e a terra, que provê todas as coisas. E é tão interessante porque é como se João, ele continua a carta, né? E aí ele fala no 13 de provisão. Escrevi essas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta confiança que temos, porque nós nos aproximamos de Deus e pedimos. E se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Fonte, Ele é fonte nessa caminhada, Ele é fonte nessa trajetória. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos dEle o que pedimos, diz o 15. O 16, se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, Deus dará vida ao que pecou. Aleluia. Mas é interessante o 15 e o 16 falando, aleluia, o 14 e o 15 falando sobre provisão. Deus é Deus que provê, é Jeová Jirê. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Você crê que Deus tem algo para a sua vida? Você crê que você tem o testemunho de Cristo na sua vida? Você crê que você tem a vida eterna? Você crê que você vai terminar a caminhada? Você crê que essa caminhada que você começou, você vai prosseguir? Permaneça em Cristo. Permaneça no seu amor. Permaneça nele. Aleluia. O Espírito Santo, Ele derrama o amor dEle nos nossos corações. Romanos 5,5 diz isso, que a esperança não nos traz confusão, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus entregou o Espírito Santo, Ele está aqui. Basta a gente se humilhar e reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, se arrepender, que nós somos justificados. Nós precisamos dEle, nós precisamos cumprir o seu mandamento, nós precisamos aprender com Ele, olhar para Ele, sermos transformados por Ele. O que há no seu coração? O que há no seu coração? Hoje nós precisamos sondar nosso coração. O que tem sido fonte para nossas vidas? O que tem sido a coisa que nós mais gastamos tempo? Aleluia. Porque você pode estar trabalhando e estar falando com Deus, vivendo relacionamento com Deus. Não tem coisa mais maravilhosa do que você estar trabalhando. Eu nunca imaginei que Deus ia gostar de iluminação de shows, gente. E eu às vezes estava trabalhando lá, fazendo iluminação e sentindo a presença de Deus. Falar: Deus, o que o Senhor quer com isso, Deus? Porque a presença de Deus é algo que realmente é maravilhoso.
E aí eu sentia a presença de Deus e eu falava: o que Deus tem a ver com isso aqui? É que Deus, Ele pode estar em qualquer lugar. É nós que muitas vezes não entendemos o testemunho de Deus, e o testemunho de Deus está em Jesus, e Jesus habita em mim, habita em você. Aí eu entendi, Jesus era um carpinteiro, Ele fazia cadeiras, né? E Jesus deve achar interessante eu ali fazer o meu trabalho. É a presença dEle comigo ali. E aí as pessoas precisam ver Jesus na sua vida. Você precisa ter testemunho de salvação, de vida eterna. Você tem testemunho de vida eterna na sua vida. Você não vai viver só essa terra. Tem alguma coisa em você que diz que você tem a eternidade em você. É Jesus. É esse testemunho. Amém? Você crê nisso? Aplauda Deus nessa noite. Qual é o endereço do nosso amor? Qual é a nossa confiança está em quem? Nossa busca constante. Jesus tem que ser aquele que mata a nossa sede e a nossa fome. Jesus disse isso: todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Todo aquele que tem fome, né? Ele diz: eu sou o pão da vida. Jeremias 2:3, falando de fonte, Deus falando através de Jeremias, Ele diz: o meu povo cometeu os 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Se afastaram, o povo se afastou de Deus. Por quê? Porque eles começaram a encontrar prazer nas coisas dessa terra. Porque tem coisas dessa terra que traz prazer, gente. E às vezes coisas tão legítimas, coisas que aos nossos olhos não são pecado, mas que nos acabam trazendo só alegria momentânea. Nós vivemos num momento tão difícil, que tem tanta coisa. Hoje a gente tem tanta coisa que nos diverte, tem tanta coisa que nos traz prazer, tem tantas coisas que liberam a serotonina no nosso cérebro, tem tanta coisa. O que devia liberar a serotonina no nosso cérebro é ler a palavra de Deus. Ai, Jesus, que devia liberar serotonina na nossa vida é orarmos mais, é ouvir louvores e adorar a Ele. Você consegue ter prazer em ouvir louvores de adoração a Deus? Você consegue? Você consegue adorar a Ele? A tua casa tem tocado louvores de adoração? A sua casa é um lugar de adoração. Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar em verdade? Adorar em verdade é reconhecer que somos pecadores, que sem a justificação de Jesus Cristo nós não conseguimos adorar a Ele. Aleluia. A palavra de Deus diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. A idolatria sujou o nosso coração. O mundo quer sujar o nosso coração. Provérbios 4:23 diz: guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Somente Jesus, somente Jesus guarda o meu coração e o seu coração. Somente Ele é o dono do meu coração e do seu coração. Interessante que Ele nos deu escolha. Ele te dá escolha para você entregar o coração a Ele. Ele não te obriga. Jesus, Ele não te obriga. Ele gosta do amor. Ele gosta de ser amado. Ele ama incondicional. Porque não há nada que eu e você façamos que faça mudar o amor dEle. Mas quando eu e você fazemos algo para liberar o amor, Ele diz: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. É só isso que Jesus quer, que a gente obedeça aos seus mandamentos, que não são pesados. E qual é o maior mandamento dele? Qual é o maior mandamento de Jesus? Amar a Deus. Amar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo. Você está conseguindo cumprir esse mandamento? Deus quer que sejamos totalmente dele, como uma igreja, como uma noiva
uma noiva. Quando Tiago em 4,4 diz adúlteros, ele fala exatamente isso. Nós só podemos amar a um, nós não podemos amar a outros. Nós só podemos amar a um. Como igreja nós temos que amar a Cristo. Quando nós entrarmos aqui, nós vamos adorar a Cristo, vamos amar a Cristo. Na nossa casa, nós vamos adorar a Cristo, vamos amar a Cristo. No nosso trabalho, nós vamos amar a Cristo, vamos adorar a Cristo. E nós percorreremos a nossa caminhada de fé, nascidos de Deus, vencendo o mundo e indo para a eternidade. Se você ler 5 inteirinho novamente, você vai ver exatamente isso. E o final se encerra: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Fique de pé nessa noite. Fato é que todos os que buscam permanecer em Cristo Jesus precisam serem conformados e buscar constância nesse relacionamento, firmados no amor. Um dos sinais dos finais dos tempos é que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Nosso amor tem se esfriado? Nós vivemos religião ou relacionamento? Nós vivemos tradição humana ou nós vivemos testemunho de Deus em Cristo Jesus? Se recebemos o testemunho dos homens, tradição, o testemunho de Deus é maior, Cristo Jesus. Ele é o testemunho, Ele é relacionamento, Ele não é tradição, Ele não é coisas da terra, Ele é do céu. E nós todos fomos feitos para ir para o céu, amém? Para viver a eternidade com Ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite e que você começasse a falar com Jesus, que apresentasse o seu coração a Ele nessa noite. Se você quer dizer para Ele: o meu coração é teu, o meu coração é teu, você pode dizer para Ele, aleluia. Você pode dizer palavras que o adorem, que rendam graças a Ele, que reconheçam que Ele é o único Deus, que Ele é o único que é santo, que Ele é o único que é merecedor da minha adoração e da sua adoração. Sabe, eu não estou livre dessa palavra. Eu também preciso estar atento ao meu coração. As coisas às vezes na nossa vida, elas são boas. Sabe, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus e andamos segundo o Espírito Santo da verdade, nós não seremos confundidos. Amém? Adore ao Senhor nessa noite.